que o seu filho estava perto e estava nascendo. Jairo ficou muito alegre, ficou emocionado e disse: com certeza o meu filho será meu primogênito e ele ficará no meu lugar. E quando foi crescendo a barriga da sua mãe Lídia, foi crescendo da sua esposa, a barriga da sua esposa, e quanto mais meses passava, mais a barriga daquela mulher crescia. E quando o Isaac nasceu, foi para a maternidade. Teve Isaac completa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Um homem que era o pai de Isaac, ele falece com uma doença que se chama leucemia hoje. Antigamente câncer, a qual não tinha cura, que até hoje é contrário. A cura hoje acharam, mas antigamente não tinha. E quando ele pega essa doença no seu sangue, que se chama câncer, levanta a mão e diga glória para o Pai. Então seu esposo falece e deixa uma mulher com um filho que tem 7 anos de idade. Mas espera aí, ele não deixa somente uma mulher, ele não deixa somente um filho, ele também deixa uma panificadora, a qual essa mulher, ela vai tomar de conta desta empresa, a qual era uma das maiores empresas que existia dentro da cidade de Naim, a qual tinha 48 homens trabalhando para dentro desta empresa. E esta mulher, ela vai dar a continuidade do seu trabalho do seu esposo quando deixou para ela. E ela, muito emocionada com a perda do seu esposo, ela vai agora criar força para criar o seu filho só. O filho completa 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 14 anos, 15 anos o filho completa. E de repente o filho agora começa a ter racionalidade de jovem e de gente adulto. E então a sua mãe percebe que está na hora de colocar o seu filho na escola para poder aprender as leis da casa de Israel. E quando coloca o seu filho dentro da escola, então o seu filho, que se chama Issacar, começa a ter problemas de saúde, começa a sentir tontura, começa a provocar. Pastor, o que é que o senhor está pregando? A história a qual acabei de narrar. Toda história tem que ter um começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Se você não souber explicar aquilo que você está falando, o povo não vai entender aquilo que você quer explicar. Por isso que eu comecei no começo, para chegar aonde eu quero. E quando o Issacar, que é o filho desta mulher, agora ele começa a aparecer com doenças sobre o seu corpo, começa a sentir fraqueza, começa a querer vontade de vomitar, de provocar. E então levanta a sua mão e diga glória para o Pai ser glorificado. No fundo aqui. Então levanta a sua mão, repita assim: eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Deus. Que a minha vitória já está garantida. Levanta a mão e diga glória para o Pai ser glorificado. Então agora esta mulher percebe que o seu filho está com alguns problemas de saúde. Olha para mim para você entender a história. E quando essa mulher percebe, logo vai ao consultório de um médico para saber o resultado da doença do seu filho. E quando começa a ter o resultado da doença do seu filho, essa mulher ela fica completamente assustada, fica completamente estupefada pela situação da gravidade da doença do seu filho. E quando essa mulher percebe, o médico olha para ela com o exame da mão e fala: o seu filho está com a mesma doença do seu marido. A genealogia toda do seu marido transpassou-se agora para o seu filho. A mesma doença agora vai ser de geração. O pai dele passou para ele. E qual é a doença, doutor? O seu filho também está com câncer no sangue. E logo após o câncer já estar avançado, ele está com leucemia e o câncer já está tomando 77% da corrente sanguínea do seu filho. E não dão 8 meses para ele poder falecer. E então o filho olha para a mãe depois do consultório e fala: mamãe, o que é que está acontecendo? E a mamãe, com medo de falar, com a lágrima nos olhos, começa a sorrir e fala: meu filho, não é nada, vamos para casa glorificar o Senhor. E o menino olha para a mamãe e fala: mamãe, eu sei que tem alguma coisa, a senhora está chorando, mamãe. A senhora não vai chorar à toa. Se a senhora está chorando, é porque alguma coisa está acontecendo. E aquela mãe, sem querer dizer para o seu filho, a primeira noite aquela mãe dobra os seus joelhos e começa a buscar o Senhor. E quando aquela mulher começa a buscar, pedindo milagre para a sua vida e para a vida do seu filho, ela
começa lá o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E toda a vida, quando o seu filho dormia, aquela mãe ia devagarzinho, abria a porta do quarto, ia até o seu filho, dava um beijo no rosto dele. E ela, com medo do seu filho morrer, todas as noites ela visitava e dava um beijo no seu rosto, e todo dia ele despedia. E quando passaram de 4 meses, ela foi para uma feira comprar as frutas para fazer a vitamina para o seu filho. E quando ela chega na feira, ela olha para o comerciante e fala: me dê 1 quilo de mel silvestre. E quando o capaz vai dar 1 quilo de mel silvestre para ela, o seu filho doente em casa e ela preocupada, então de repente alguém chega até aquele comerciante e fala: ei, comerciante, eu não sei se tu tá sabendo. O comerciante olha e fala: o que é que eu tenho que saber? Tu não tá sabendo que tem um homem que tá passando aqui perto? Que homem é esse? O homem é poderoso demais, rapaz. O homem é poderoso. E como é o nome dele? O nome dele se chama Yeshua. O nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. E o que foi que ele fez? Tu não ficou sabendo? Lá em Cafarnaum, quando ele chegou na casa dele, a casa começou a lotar de pessoas. E eu estava lá e eu vi. Levanta a mão e olha para o Pai Celestial. E eu estava lá e eu vi. O comerciante olhou e disse: o que foi que tu vistes? E ele disse: eu vi. A multidão estava lotando a casa. E chegou um paralítico em uma cama. E então aquele paralítico não tinha como entrar, porque tinha multidão de pessoas. E então o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Pegaram o paralítico, abriram o telhado naquela casa. Pegaram o paralítico e gritaram o paralítico pelo telhado. E quando ele se encontrou com Jesus, o paralítico entrou dentro daquela casa aleijado. E eu vi com meus olhos as portas se abrir e o paralítico com a cama correndo no meio da rua da cidade. E então alguém disse: e aí, para por aí? E alguém disse: não para. E quando este estava falando, chegou outro rapaz e disse: vocês estavam falando de Jesus? E disseram: estamos sim falando dele. Por quê? Porque eu também soube do nome dele. O que foi que tu soube? Tu não sabe? Lá na cidade de Betânia, ele tinha um amigo. Qual era o nome do amigo dele? O nome do amigo dele se chamava Lázaro. E o que foi que aconteceu com Lázaro? O que foi que aconteceu? Eu também sou amigo de Lázaro. Eu fiquei sabendo que Lázaro ficou doente. Logo eu fui se encontrar com Lázaro. Mas ele não queria eu, ele queria Jesus. E então Lázaro olhou para o mensageiro seu e disse: olha aqui, mensageiro, vai-te até Jesus e manda que ele venha até a mim, porque diga para ele que Lázaro, o seu único amigo, ele está doente. E quando aquele mensageiro chegou até Jesus, ele não veio até Jesus. E Jesus não veio até Lázaro, porque Jesus estava muito ocupado. Depois de 3 dias, Jesus chegou na cidade de Betânia. Quando ele chega na cidade de Betânia, Marta e Maria correm até os pés de Jesus, tromba-se aos pés deles. E então Marta olhou para Jesus e disse: oh Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, quem disse que o teu irmão está morto? Marta disse: Jesus está morto. Olha aqui, Jesus, Lázaro está morto. Eu vi ele morrer, já está até com fedendo, já está até com dor. Jesus olhou para aquela mulher e disse: quem disse que ele está morto? Quem é amigo meu nunca morre, só descansa pela dias. Daqui a pouco ressuscita de novo. Levanta a mão para cima. A palavra campo e corrida falha. Quem disse que você vai morrer? Quem disse que você vai ficar parado? Você não fica, você fica por alguns minutos, depois você retorna de novo. Quem está me entendendo, levanta a mão para cima. Morto você não fica, você vai ser ressuscitado. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele para começar a mensagem. Olha para ele, fala assim: você não fica parado por muito tempo. Pode liberar, fala assim: você não fica parado por muito tempo. Só por alguns minutos, depois você retorna de novo, porque